40 dias. Foi só isso que bastou para um povo inteiro abandonar o Deus que os libertou do Egito e se ajoelhar diante de uma estátua dourada. Mas o que realmente aconteceu no pé do Monte Sinai mudaria para sempre a história da humanidade. Você já imaginou como é possível que 600.000 pessoas que viram o mar se abrir, que comeram maná do céu, que beberam água da rocha, simplesmente esquecessem de tudo isso em apenas 40 dias? O episódio do bezerro de ouro não é apenas uma história antiga, é um espelho que reflete nossa própria natureza humana e revela por que ainda hoje trocamos o eterno pelo temporário, o sagrado pelo conveniente. Se você busca compreender como a natureza humana se revela nos momentos de crise e quer descobrir que ídolos modernos ainda construímos hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho. Hoje você vai descobrir não apenas o que aconteceu naquele dia terrível no deserto, mas por que isso ainda acontece conosco e como podemos evitar repetir os mesmos erros. Para entender a magnitude desta tragédia, precisamos voltar exatamente ao contexto daqueles dias no deserto do Sinai. Imagine a cena. Após 300 anos de escravidão no Egito, o povo hebreu finalmente estava livre. Eles haviam testemunhado as 10 pragas, atravessado o Mar Vermelho em terra seca e visto o exército egípcio ser completamente destruído pelas águas. Deus havia provado sua fidelidade de forma sobrenatural repetidas vezes. Agora eles estavam acampados no pé do Monte Sinai há exatos 40 dias. 40 dias que pareceram uma eternidade para uma multidão impaciente. Moisés havia subido ao monte para se encontrar com Deus, e de lá de baixo o povo podia ver apenas fogo, fumaça e ouvir trovões ensurdecedores. O que eles não sabiam é que Moisés estava recebendo os 10 mandamentos, as leis que regeriam sua nova vida como nação livre. Mas aqui está o primeiro aspecto psicológico fascinante desta história: a impaciência coletiva. Quando você tem 600.000 pessoas reunidas, a ansiedade se multiplica exponencialmente. Uma pessoa murmura: "Onde está Moisés?" Outra responde: "Talvez ele tenha morrido lá em cima." Uma terceira adiciona: "E se ele nos abandonou?" Em questão de horas, o que era apenas uma preocupação individual se tornou um pânico coletivo. A ausência do líder criou um vácuo de poder perigoso. Moisés não era apenas um guia para eles, ele era o intermediário entre o povo e Deus. Era através dele que Deus falava, era ele quem recebia as instruções divinas. Sem Moisés, eles se sentiram órfãos espirituais. E é neste momento de vulnerabilidade que a natureza humana revela sua face mais sombria. Aqui entra um detalhe histórico crucial, que explica por que especificamente eles escolheram fazer um bezerro. Durante os 300 anos no Egito, os hebreus foram expostos à religião egípcia. No Egito, o boi Apis era considerado um deus vivo, uma divindade que representava força, fertilidade e prosperidade. A imagem do touro dourado estava gravada na memória coletiva daquele povo. Quando o desespero bateu, eles não inventaram algo novo. Eles voltaram ao que conheciam, ao que era familiar. Isso revela algo profundo sobre nossa natureza humana. Em momentos de crise, tendemos a regredir ao que nos dá sensação de segurança, mesmo que seja espiritualmente prejudicial. Quantas pessoas hoje, quando enfrentam dificuldades, abandonam sua fé e voltam a práticas que prometem soluções rápidas? Mas havia algo que o povo não sabia. Enquanto eles planejavam sua rebelião lá embaixo, Moisés estava no topo da montanha recebendo algo que mudaria tudo. Deus estava entregando a ele não apenas os mandamentos, mas instruções detalhadas sobre como eles deveriam se relacionar com o sagrado. Ironicamente, enquanto Deus preparava leis contra a idolatria, o povo construía seu primeiro ídolo. A construção da tragédia começou com uma demanda aparentemente simples. O texto bíblico registra as palavras exatas do povo a Arão: "Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu." Observe a linguagem. Eles não disseram "nosso líder Moisés" ou "o homem de Deus". Eles disseram "este Moisés, o homem".
Em 40 dias, eles conseguiram diminuir em suas mentes aquele que Deus havia usado para libertá-los. Quando queremos justificar uma rebelião, o primeiro passo é sempre diminuir a autoridade que estamos rejeitando. E aqui chegamos a uma das figuras mais controversas desta história, Arão. Este homem, que seria o primeiro sumo sacerdote de Israel, que havia sido escolhido por Deus para ser porta-voz de Moisés, simplesmente cedeu à pressão popular. Mas por quê? Arão era covarde? Era mal intencionado? A resposta é mais complexa e, honestamente, mais assustadora. Arão provavelmente pensou que estava controlando a situação. Talvez ele tenha raciocinado: é melhor dar a eles algo para acalmá-los do que deixar que se revoltem completamente. Quantos líderes religiosos hoje cometem o mesmo erro? Cedem um pouco aqui, flexibilizam um pouco ali, tudo em nome de manter a paz. Mas Arão descobriria que não há meio termo quando se trata de fidelidade a Deus. O processo de fabricação do bezerro foi meticulosamente planejado. Arão pediu os brincos de ouro das mulheres, dos filhos e das filhas. Interessante notar que foram os ornamentos familiares que se tornaram o material do ídolo. Quantas vezes nossas bênçãos se tornam nossos ídolos? O ouro que deveria ser usado para adornar a família foi derretido para criar um falso Deus. Arão derreteu o ouro e o moldou com um buril. Alguns estudiosos sugerem que ele não fez o bezerro do zero, mas sim revestiu de ouro uma estrutura já existente, talvez um totem que alguns haviam trazido secretamente do Egito. Isso explicaria a rapidez da fabricação. De qualquer forma, quando o ídolo ficou pronto, construíram um altar diante dele. E então veio a proclamação que deve ter ecoado por todo o acampamento: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. A blasfêmia estava completa. Eles não apenas fizeram um ídolo, eles atribuíram a ele os feitos do Deus verdadeiro. Pegaram a glória que pertencia unicamente ao Senhor e a transferiram para uma estátua que eles mesmos haviam fabricado. Arão, talvez percebendo a gravidade do que havia feito, tentou uma conciliação impossível. Ele proclamou uma festa ao Senhor. Em sua mente confusa, talvez ele pensasse que poderia misturar a adoração ao Deus verdadeiro com o culto ao ídolo. Mas Deus não aceita a adoração dividida. Não há sincretismo possível entre o sagrado e o profano. A festa que se seguiu foi uma orgia pagã. O texto diz que eles se levantaram de madrugada, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas, depois se assentaram para comer e beber e se levantaram para se divertir. A palavra hebraica usada para divertir indica a atividade sexual e moral. O que havia começado como uma questão religiosa se degradou rapidamente em libertinagem moral. Descobertas arqueológicas no Oriente Médio confirmam que festivais religiosos pagãos frequentemente incluíam práticas sexuais rituais. Os hebreus não estavam inventando algo novo, estavam copiando o que haviam observado entre os povos vizinhos. Isso nos mostra como a influência cultural pode corromper a pureza espiritual quando não há liderança forte para resistir. Enquanto isso acontecia no acampamento, no topo da montanha, Deus disse algo a Moisés que gelaria o sangue de qualquer pessoa. O Senhor interrompeu sua conversa com Moisés e disse: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Note como Deus se refere ao povo. Não mais meu povo, mas o teu povo. E não mais que eu tirei do Egito, mas que tu fizeste subir. Quando pecamos, Deus nos transfere temporariamente da coluna do relacionamento íntimo para a coluna da responsabilidade humana. É como se ele dissesse: Você quer rejeitar minha autoridade? Então lide com as consequências através de canais humanos. Deus então revelou a Moisés exatamente o que estava acontecendo lá embaixo. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram e lhe sacrificaram e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. A ira divina que se seguiu é descrita de forma que faz tremer qualquer pessoa que leia. Deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus estava disposto a destruir completamente os 2 milhões de israelitas e recomeçar a nação prometida a partir apenas de Moisés e sua família. Aqui chegamos a um dos momentos mais heróicos de toda a Bíblia, mas também a um dos mais mal compreendidos. Moisés não apenas intercedeu pelo povo, ele literalmente argumentou com Deus, e seus argumentos revelam uma compreensão profunda do caráter divino.
Primeiro argumento, a reputação de Deus. Por que hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Moisés apelou para a preocupação de Deus com seu próprio nome e reputação entre as nações. Segundo argumento, as promessas aos patriarcas. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus. Moisés lembrou Deus de suas próprias promessas irreversíveis. Terceiro argumento, a fidelidade divina. Moisés sabia que Deus não pode negar a si mesmo. Se ele havia prometido fazer daqueles descendentes de Abraão uma grande nação, ele tinha que cumprir, independentemente de quão rebeldes eles fossem. E então acontece algo que confunde muitos leitores. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus mudou de ideia? O texto revela uma dinâmica espiritual profunda. Deus conhecia o coração de Moisés e sabia que ele intercederia. A aparente mudança de planos era, na verdade, um teste de liderança. Deus queria ver se Moisés amava mais sua própria posição ou o bem-estar do povo que liderava. Mas quando Moisés desceu a montanha, carregando as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus, o que ele viu com os próprios olhos o fez tomar uma atitude que ninguém esperava. Moisés desceu acompanhado de Josué, seu auxiliar. Ainda no caminho, eles começaram a ouvir sons estranhos vindos do acampamento. Josué, que era um militar experiente, disse: alarido de guerra há no arraial. Ele pensou que talvez o acampamento estivesse sendo atacado. Mas Moisés, com sua experiência de líder, reconheceu a verdadeira natureza dos sons. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Eram cânticos de festa, de celebração religiosa pagã. Quando finalmente chegaram ao acampamento e Moisés viu com os próprios olhos o bezerro e as danças, sua reação foi explosiva. A ira de Moisés se acendeu e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Por que Moisés quebrou as tábuas da lei? Alguns criticam esta atitude como sendo impulsiva, mas uma análise mais profunda revela a sabedoria simbólica do ato. As tábuas representavam a aliança entre Deus e o povo. Ao quebrar as tábuas, Moisés estava simbolizando que a aliança já havia sido quebrada pelo povo. Eles não mereciam receber uma lei que já haviam violado antes mesmo de conhecê-la. A destruição sistemática que se seguiu foi metodicamente planejada. Moisés tomou o bezerro, o queimou no fogo, o moeu até que se tornou pó, o espalhou sobre águas e fez o povo beber. Cada etapa desta destruição tinha significado simbólico. Queimar o ídolo mostrava que ele não tinha poder para se proteger. Moê-lo demonstrava que ele não passava de matéria inerte. Espalhá-lo na água e forçar o povo a beber era tanto uma humilhação quanto um julgamento simbólico. Eles haviam engolido a mentira da idolatria. Agora literalmente engoliriam os restos de seu falso Deus. O confronto entre Moisés e Arão que se seguiu revela como tentamos nos justificar quando somos pegos em flagrante desobediência. A desculpa de Arão foi patética. Não se acenda a ira do meu Senhor, tu conheces este povo que é inclinado ao mal. E me disseram, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. E eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. E me deram e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Observe a progressão da mentira. Primeiro, Arão culpa o povo. Depois, ele omite sua participação ativa na fabricação. Finalmente, ele faz parecer que o bezerro apareceu magicamente. Lancei no fogo e saiu este bezerro, como se o ídolo tivesse se formado espontaneamente. Quantas vezes usamos desculpas similares quando somos confrontados com nossas escolhas erradas? Mas o pior ainda estava por vir. Moisés percebeu que o povo estava completamente descontrolado, nu moral e espiritualmente, exposto ao desprezo de seus inimigos. Era necessária uma ação drástica para restaurar a ordem e a santidade. Então Moisés se pôs à porta do arraial e gritou, quem é do Senhor, venha a mim. Esta foi uma linha divisória na areia. Não haveria mais meio termo, não haveria mais sincretismo. Era hora de escolher definitivamente de que lado estar. E todos os filhos de Levi se ajuntaram a ele. Por que especificamente os levitas responderam ao chamado? A tribo de Levi havia permanecido fiel durante toda a crise. Eles não haviam participado da adoração ao bezerro. Sua fidelidade em momento de apostasia coletiva os qualificou para se tornarem a tribo sacerdotal de Israel.
O que aconteceu a seguir é uma das cenas mais difíceis de toda a Bíblia. Moisés ordenou aos levitas: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um cinge a espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu companheiro, e cada um a seu vizinho. A ordem era para executar aqueles que persistissem na rebelião, que se recusassem a abandonar a idolatria, mesmo confrontados com a verdade. O resultado foi devastador. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Como entender esta severidade? Primeiro, precisamos lembrar que Deus havia acabado de dar ao povo leis claras sobre a idolatria, incluindo a pena de morte para este pecado. Segundo, a nação estava em seus estágios formativos. Permitir que a idolatria permanecesse sem consequências seria como permitir que um câncer se espalhasse por todo o corpo. A execução não foi aleatória ou emocional, foi a aplicação da justiça divina através de instrumentos humanos. E note que nem todos os que participaram da festa do bezerro foram mortos, apenas aqueles que, mesmo após o confronto de Moisés, se recusaram a se arrepender. Este evento estabeleceu um princípio que percorre toda a Bíblia: Deus é santo e não pode coexistir com o pecado não confessado. A severidade do julgamento refletia não crueldade, mas santidade absoluta. Os levitas, por sua obediência neste momento crucial, foram consagrados ao serviço do Senhor. E disse Moisés: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que dê hoje sobre vós bênção. Eles escolheram Deus acima dos laços familiares, e isso se tornou a base de sua vocação sacerdotal. Mesmo após toda essa tragédia, Moisés faria algo que revelaria o coração de um verdadeiro líder. No dia seguinte, ele disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Moisés subiu novamente ao monte, não para receber mais leis, mas para interceder por um povo que não merecia perdão. E quando chegou à presença de Deus, fez a oração mais sacrificial já registrada na história humana. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Moisés ofereceu sua própria salvação eterna em troca do perdão para o povo. Se você não pode perdoar eles, então me condene junto com eles. Este é o coração de um verdadeiro líder, alguém disposto a se sacrificar pelo bem daqueles que lidera. Esta oração de Moisés é uma das mais claras prefigurações de Cristo em todo o Antigo Testamento. Assim como Moisés se ofereceu para morrer pelo povo, Jesus realmente morreu por nós. A diferença é que Deus rejeitou o sacrifício de Moisés porque ele mesmo era um pecador, mas aceitou o sacrifício de Jesus porque ele era perfeito. A resposta de Deus a Moisés estabeleceu um princípio eterno: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Cada pessoa é responsável por seus próprios pecados. Ninguém pode carregar o julgamento por outro. Somente Jesus, sendo ao mesmo tempo Deus e homem, pôde ser nosso substituto perfeito. O episódio do bezerro de ouro terminou com Deus enviando uma praga sobre o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão havia fabricado. A consequência do pecado não foi completamente removida, mesmo com o perdão. Este é um princípio que opera até hoje. Perdão não significa ausência de consequências. Mas a história não termina em tragédia. Deus não abandonou seu povo. Ele continuou a caminhar com eles, a prover para eles, a cumprir suas promessas. A graça triunfou sobre o julgamento, mas não sem que lições profundas fossem aprendidas. Agora, como aplicamos esta história antiga à nossa vida moderna? O primeiro passo é reconhecer que todos nós temos nossos bezerros de ouro. Ídolos não são apenas estátuas religiosas, são qualquer coisa que colocamos no lugar que pertence unicamente a Deus em nossa vida. Para alguns, o ídolo é o dinheiro. Eles organizam toda a vida em torno da busca por segurança financeira, sacrificando relacionamentos, saúde e até mesmo integridade moral no altar da prosperidade. Quando o dinheiro se torna nossa fonte primária de segurança, ele deixou de ser uma ferramenta e se tornou um ídolo. Para outros, o ídolo é o sucesso profissional. A carreira se torna não apenas um meio de sustento, mas a fonte de identidade e valor pessoal. Quando nossa autoestima depende mais de nosso desempenho profissional do que de nosso relacionamento com Deus, construímos um bezerro de ouro corporativo.
Relacionamentos também podem se tornar ídolos, quando dependemos de outra pessoa para nossa felicidade emocional, de forma que ela se torna mais importante que Deus. Quando organizamos nossa vida moral em torno de agradar alguém em vez de obedecer a Deus, transformamos amor humano em idolatria. A tecnologia moderna criou oportunidades completamente novas para a idolatria. Redes sociais podem se tornar ídolos quando nossa autoestima depende de likes, comentários e validação online. O entretenimento se torna ídolo quando consumimos conteúdo de forma que compromete nossos valores ou substitui tempo que deveria ser dedicado a crescimento espiritual. Até mesmo coisas boas podem se tornar ídolos. Ministério pode se tornar ídolo quando servimos mais para satisfazer nosso ego do que para glorificar a Deus. Família pode se tornar ídolo quando colocamos as necessidades e desejos familiares acima da vontade de Deus. Saúde e exercício podem se tornar ídolos quando cuidar do corpo se torna mais importante que cuidar da alma. A pergunta que devemos nos fazer é: o que aconteceria comigo se eu perdesse isso? Se a resposta envolver desespero, perda completa de identidade ou questionamento da bondade de Deus, provavelmente encontramos um ídolo. Como o povo no deserto, nós também tendemos a construir ídolos em momentos de ansiedade e incerteza. Quando Deus parece silencioso, quando as circunstâncias estão fora de nosso controle, quando o futuro parece indefinido, a tentação é buscar algo tangível, algo que possamos controlar, algo que nos dê sensação imediata de segurança. A crise da pandemia revelou muitos ídolos ocultos. Pessoas que haviam colocado segurança financeira como prioridade máxima entraram em pânico quando empregos foram ameaçados. Aqueles que idolatravam controle sobre circunstâncias ficaram devastados quando governos impuseram restrições. Quem havia feito da saúde física um ídolo experimentou medo paralisante. Mas crises também podem ser oportunidades de purificação. Assim como Moisés queimou e moeu o bezerro de ouro, Deus às vezes permite que nossos ídolos sejam destruídos, para que possamos redescobrir que Ele é suficiente. A liderança também é testada em momentos de crise, exatamente como aconteceu com Arão. Líderes religiosos hoje enfrentam pressões similares. Ceder às demandas populares que comprometem a verdade bíblica para manter a paz, adaptar a mensagem do Evangelho para não ofender sensibilidades culturais, misturar verdade com mentira na esperança de alcançar mais pessoas. O erro de Arão não foi malícia, foi covardia. Ele quis agradar a todos e acabou desagradando a Deus. Líderes verdadeiros às vezes precisam tomar posições impopulares, às vezes precisam confrontar pecado, mesmo quando é doloroso. Às vezes precisam escolher fidelidade a Deus acima de aprovação humana. Mas há esperança para todos nós. A intercessão de Moisés aponta para uma intercessão maior. Jesus Cristo está constantemente intercedendo por nós diante do Pai. Quando falhamos, quando construímos nossos próprios ídolos, quando repetimos os erros do povo no deserto, temos um mediador que não oferece sua vida por nós, mas já deu sua vida por nós. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento não é que Deus mudou de severo para misericordioso. Deus sempre foi misericordioso, mas agora sua misericórdia tem um canal perfeito, através do sacrifício de Jesus. A justiça que exigia a morte pelo pecado foi satisfeita na cruz. A santidade que não pode coexistir com o pecado foi preservada através da substituição perfeita. Isso não significa que podemos pecar deliberadamente sem consequências. Significa que temos um caminho sempre aberto de volta para Deus, quando reconhecemos nossos ídolos e escolhemos destruí-los. O processo de destruir ídolos modernos segue princípios similares ao que Moisés fez com o bezerro. Primeiro, precisamos identificá-los claramente. Segundo, precisamos tomar ação concreta para removê-los de nossa vida. Terceiro, precisamos lidar com as consequências e permitir que Deus restaure o que foi danificado. Se dinheiro é seu ídolo, talvez seja necessário fazer mudanças práticas em como você lida com finanças, estabelecer limites, aumentar generosidade, buscar contentamento em vez de sempre mais. Se relacionamentos se tornaram ídolos, pode ser necessário estabelecer limites saudáveis e redescobrir sua identidade em Deus em vez de em aprovação humana. Se carreira se tornar um ídolo, talvez seja hora de reavaliar prioridades, definir limites entre trabalho e vida pessoal, buscar significado em servir a Deus através do trabalho, em vez de buscar realização apenas no sucesso profissional.
A história do bezerro de ouro também nos ensina sobre a importância da comunidade na fidelidade espiritual. Os levitas se mantiveram fiéis porque se apoiaram mutuamente. Isolamento espiritual torna qualquer pessoa vulnerável à apostasia. Precisamos de comunidades que nos desafiem, nos encorajem e nos ajudem a identificar pontos cegos em nossa vida espiritual. Finalmente, esta história nos lembra que Deus não desiste de seu povo, mesmo quando eles desistem dele temporariamente. O mesmo Deus que estava disposto a destruir Israel por causa de sua idolatria, continuou caminhando com eles pelo deserto, provendo maná, água, proteção e direção. Sua disciplina sempre tem como objetivo restauração, não destruição. A misericórdia de Deus não elimina consequências, mas oferece esperança além das consequências. Israel carregou as marcas daquele dia pelo resto de sua jornada no deserto, mas não perdeu seu destino na terra prometida. Nossas escolhas têm consequências duradouras, mas não eliminam o plano de Deus para nossa vida quando genuinamente nos arrependemos. A pergunta que permanece para cada um de nós é: estamos dispostos a fazer a mesma escolha que os levitas fizeram naquele dia? Quando Moisés gritou: "Quem é do Senhor, venha a mim", eles deixaram tudo e se posicionaram ao lado da verdade. Às vezes, Deus permite crises em nossa vida para nos forçar a fazer escolhas similares. Talvez hoje seja o dia de você ouvir a mesma pergunta ecoando em seu coração: quem é do Senhor? É hora de identificar que ídolos você precisa destruir, que bezerros de ouro você precisa moer até virar pó, que altares falsos você precisa derrubar para que Deus possa realmente ser o Senhor de toda a sua vida. Se este vídeo tocou seu coração, deixe nos comentários qual é o bezerro de ouro que você precisa destruir em sua vida. Seja corajoso, seja honesto. Às vezes, nomear nossos ídolos é o primeiro passo para destruí-los. Inscreva-se para mais reflexões que transformam. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não perca nosso próximo estudo sobre como Moisés conseguiu reconstruir a aliança com Deus após essa tragédia e que lições podemos aprender sobre recomeçar após grandes falhas em nossa jornada espiritual.